lado direito do ringue, ele, que é de 1911, em seu uniforme, as cores branco e preto, diretamente do Palma Travassos. Comercial Futebol Clube. Do outro lado do ringue, ele, que é de 1918, veste as cores vermelho, branco e preto, diretamente do Santa Cruz. Eu estou falando do Pantera Negra. Botafogo Futebol Clube. Este documentário contará a história de um dos maiores clássicos do interior de São Paulo, o Come Fogo. Uma bomba, vai sair o goleiro, mas vai chamar para uma produção dos alunos do 2º ano de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. Come Fogo. Uma cidade, 2 times e uma só história. Em 1911, um grupo de comerciantes de Ribeirão Preto se reuniu para formar o primeiro time de futebol da cidade. Logo, o clube estaria caindo no gosto dos famosos coronéis do café que apoiariam a equipe. Botafogo, Botafogo. Conhecido por Pantera Ribeirão Pretano, o Botafogo começou no início do século XX. Cada bairro de Ribeirão Preto tinha um time de futebol: União Paulistano, Tiberense e Ideal Futebol Clube. Em 1918, os representantes do Ideal sugeriram uma fusão entre os times dos bairros. Proposta aceita. E assim, dando surgimento ao Botafogo. Arquivo Come Fogo. Em 9 de novembro de 1954, o jornalista Lúcio Mendes publicou no Diário da Manhã Esportivo uma crônica que batizaria o famoso clássico ribeirão pretano, o Come Fogo. E foi assim. Imaginem um clássico entre Botafogo e Comercial, dentro do torneio de acesso. Um autêntico Come Fogo. Sim, um clássico do nosso futebol principal. No futuro, a 2ª divisão do futebol profissional bandeirante será coisa de grandioso. Será sim, esportivas, que se iniciará um clássico, Botafogo e Comercial do futuro. Será assim mesmo, o famoso futuro Come Fogo. Esperamos. Aí tomando posição a equipe do Comercial Futebol Clube, ninguém reclamando do Botafogo, dá o fora de campo, 10 elementos apenas do Comercial Futebol Clube, 2-1 é o placar, grande chance da equipe do Leão ampliar o marcador aqui no estádio de Santa Cruz, na festa do povo Ribeirão Preto. Come Fogo, uma cidade, 2 times e uma só história. O clássico Come Fogo tem uma grande importância cultural para a cidade de Ribeirão Preto. A fase amadora, que começou em 1927, dava maiores títulos ao Comercial. Já a partir de 1954, quando começou a fase profissional, o Botafogo, em disparada, levava a melhor. Reconhecido por grande parte dos torcedores, o radialista da 79 AM, Wilson Rocha, o Rochinha, tem a certeza da importância desse clássico para o interior brasileiro. Porque se a gente considerar que o estado de São Paulo é o mais forte no Brasil e que o interior de São Paulo é o interior mais forte do Brasil em nível de futebol, e que o primeiro clássico do interior é Guarani e Ponte Preta, até porque é uma cidade que tem o dobro de população que Ribeirão, eu considero que o clássico Come Fogo é o 2º maior clássico do interior brasileiro. A situação dos jornalistas em jogos nem sempre agradam todos os torcedores. Rochinha comenta essa situação que os radialistas enfrentam e como é a expectativa de um clássico desse nível. A diferença é que você não dorme um dia antes, né? É um clássico, você sabe que vai estar todo mundo te vendo.
tudo que você disser, você vai ter alguém contra. Se você tiver um lance agudo pro Botafogo, lá vai o Botafogo, tal, bateu, espalma o goleiro, tá vendo? Tá torcendo pra sair gol do Bota. Se você faz isso no comercial, lá vai o comercial, dominou, bateu na trave, se apronta o escândalo, aí quem xinga é o torcedor do Bota. Aí, esse cara é bafudo mesmo, não tem jeito. Eu costumo, nas minhas aberturas de jornadas, eu me despedi como narrador esportivo, né? Não vou ser mais, pelo menos por enquanto. Mas as minhas aberturas do clássico pela rádio, eu costumo dizer assim, os céus, normalmente quando tem clássico, eu quase nunca peguei um clássico com chuva ou com o tempo fechado, está sempre céu aberto, né? Eu costumo dizer na minha abertura de jornada que os céus se abrem para que os deuses do futebol contemplem o clássico Come Fogo, que é sempre muito diferencial. Tocou na frente para Hanson, outra vez para Vandir, vai tentar o goleiro, invadiu com tudo, vai sair o terceiro, Em 19 de dezembro de 1954, deu-se início ao primeiro clássico profissional, ainda no estádio Luiz Pereira, aos apitos de João Batista Laurito. Há 48 anos no rádio de Ribeirão Preto, Ricardo Tardelli acompanhou cerca de 80 Come-Fogos. Desde 1954, quando o ressurgimento do comercial, o primeiro Come-Fogo disputado no estádio Luiz Pereira, 1-1, o Mariporã marcando para o comercial e para o Botafogo marcou o Américo Salomão. Dali para frente, praticamente na história do clássico de Ribeirão Preto, tive a oportunidade de assisti-los em várias oportunidades. Ricardo ainda conta o que mais marcava para um profissional como ele durante o Come-Fogo. Muitas coisas aconteceram de bom no clássico Come Fogo. A presença da torcida antigamente, né? Lotando os estádios, principalmente em Palma Travassos, o torcedor ia em maior número, porque o torcedor do comercial respondia, sempre falou, sei que a torcida do comercial era maior do que a do Botafogo em clássicos. E a rivalidade, né, da torcida, vibrando. E Come Fogo é uma coisa assim, um tinha medo do outro, sempre teve medo. Um assim, respeitando muito o outro. Aí depois, quando terminava o jogo, aí sentia uma festa, aí a comemoração, gozações. Mas o Come Fogo sempre foi um jogo assim, um com medo do outro. Clássicos regionais das grandes capitais sempre foram marcados por violência, o Come Fogo não. E Ricardo comenta tal situação. Come Fogo sempre foi um jogo assim, no campo a rivalidade prevalecia, a briga de tudo, a briga no bom sentido, mas nunca foi assim marcado por violência, brigas. Não, isso, Come Fogo sempre foi um jogo até certo ponto pacato, tá entendendo? Um tendo medo do outro, o Botafogo sempre levando mais vantagem, vencendo no final. Comercial ficando um pouco com medo, às vezes na outra partida respondia com goleada. Então, o comportamento das torcidas nos clássicos realmente foi tranquilo. Estamos apresentando o documentário Come Fogo, uma cidade, 2 times e uma só história. Igor Ramos iniciou a carreira jornalística em veículos como o Jornal Verdade, na rádio CMN, na 79 AM e Clube AM, foi setorista do Botafogo, correspondente do jornal Diário Popular e do Diário Lance. Hoje, editor de esportes do jornal A Cidade, conta como os torcedores da região faziam questão de prestigiar o clássico Come Fogo. O clássico tem um contexto histórico, não só esportivo. Por movimentar o esporte da cidade, não só o futebol, mas o esporte e os esportistas que moram em Ribeirão Preto, até na região, porque tem torcedor do Comercial do Botafogo na região também, né? E nos áureos tempos do Come Fogo até saíam das suas cidades para assistir o jogo. Histórias marcantes fazem parte da vida de profissionais como ele, que sempre está acompanhando o futebol da cidade. Igor relembra o primeiro Come Fogo que assistiu como torcedor. Mas como ribeirão pretano, eu lembro de um, que acho que foi o primeiro que eu vi. Eu morava no Jardim Paulista e o Comercial jogava com o Botafogo no Palma Travassos e tal. E eu tinha medo de ir no Come Fogo porque aquela história, né? Era moleque ainda e tal. É violento, é perigoso e tal. Minha mãe não gostava muito de eu ir e tal. E como eu morava no bairro, o portão já estava aberto. Era final do segundo tempo e eles têm por hábito abrir os portões. E eu estava passando perto do campo e falei, vou entrar para ver isso aí. E eu entrei, por acaso estava 0-0. E de repente eu entrei assim, fiquei uns 10 minutos assim, assistindo e o Comercial fez um gol. Acho que foi até do Luiz Alberto, um gol de bico. Eu estava, como eu entrei pelo portão da Henrique Dumont, era a torcida do Botafogo que estava ali. E estava muito cheio, eu entrei e acabei ficando no alambrado para ver, de curiosidade, nunca tinha visto um clássico, vi aquele monte de gente no campo e tal. E eu entrei, 0-0, o Comercial falou que fez um gol de bico.
gol, acho que do Luiz Alberto, e foi um jogo que marcou, que foi o primeiro que eu vi. 90 minutos completados neste clássico do futebol Ribeirão Pretano e do futebol paulista. 0-0 Comercial e Botafogo. Comercial e Botafogo tiveram grandes craques do futebol, como Carlos César, o famoso esquerdinha de ouro, Carlucci, Paulo Bin, Machado, Sócrates, entre outros. Carlos Alberto de Castro, grande admirador do futebol brasileiro e do interior, prestigiou inesquecíveis jogadores desses times. De um lado, pelo Botafogo, lembro de figuras como Machado, o goleiro, Zuíno, Alex, Antoninho. Depois vieram Carlucci, Paulo Leão, Silva, que era um centroavante muito bom, Zé Carlos Carcará, um zagueiro central, e muitos outros. Pelo Comercial, a gente tinha Rosan, Peter, Amauri, Jair Bala, Paulo Bin, Carlos César. Muitos desses jogadores estavam jogadores dos times grandes. O desnível que a gente tem hoje entre os times do interior e da capital se tornou muito grande devido à Lei Pelé, que acabou com os times do interior. Porque hoje não tem mais jogador jovem, não tem interesse, e ele logo é levado para o empresário, para os times grandes já. Você está ouvindo Come Fogo, uma cidade, 2 times e uma só história. Ribeirão Preto ainda teve o zagueiro Peter, que ganhou grande reconhecimento de Pelé por tornar-se o maior marcador do rei. Guilherme Volpe conta que seu pai acompanhou o jogo do reconhecimento. Nessa época, um dos atletas do Comercial era o então quarto zagueiro Peter, aonde o Pelé, até hoje, comenta que o maior marcador dele foi o Peter do Comercial. Mas o meu pai, ele assistiu essa partida e ele disse que o Peter era um tipo de jogador carrasco, onde ele batia muito nos jogadores. E nessa partida, ele não deu uma butinada no Pelé. Inclusive o Pelé passou 4 vezes a bola debaixo das pernas dele. E o meu pai acha que para fazer um agrado pro Peter, que foi um dos poucos zagueiros que não agrediam o Pelé, né? Porque o Pelé era o melhor jogador hoje, todo mundo sabe, do mundo, né? E eu acho que foi para fazer uma graça pro companheiro Peter, né? Onde ele conhecia. Mais isso consagrou o Peter, que ficou para a história. Ajeita para correr, Eduardo preocupado, bola erguida para a boca do gol, afasta a zaga, chega Eduardo, agarrou na gol, Há 50 anos no rádio, Miguel Liporassi começou como narrador de futebol e até hoje é comentarista. Desde que está em Ribeirão Preto, presenciou todos os come-fogos, com exceção de um amistoso em Goiânia. Está comentando um jogo em que grande parte da cidade está atenta no seu comentário. Então você tem que ser muito imparcial, muito atento, ficar concentrado no jogo, para não cometer injustiça e nem trair a confiança do ouvinte. Você se desgasta com isso se você não trabalhar direitinho. Liporassi relembra um dos clássicos, que demonstra que clássico nunca tem favorito. O come-fogo mais, o mais curioso que eu me lembro é quando foi feito um torneio seletivo entre os dois para saber quem ia disputar o campeonato nacional. E o Botafogo era o franco favorito. E o Comercial acabou conseguindo, né? Depois o Botafogo entrou também, mais assim por interferência do prefeito na época, Vasco Gasparini, no tempo da Arena e tudo, que isso lá depois funcionava. Mas o Comercial ganhou uma disputa que era francamente favorável ao Botafogo, que mostra que clássico não tem favorito, né? Clássico é um jogo em que, eu tenho como dizer que clássico não tem favorito, quem ganha é quem está melhor preparado para aquele jogo. O jornalista esportivo Rafael Gonçalves acompanhou vários come-fogos e relembra um clássico marcante da trajetória esportiva dos clubes. E foi no estádio Santa Cruz uma vitória do Comercial por 1-0, no ano em que o Botafogo subiu da Série A2 para a primeira divisão do Campeonato Paulista. O Botafogo precisava da vitória em cima do rival para conquistar o acesso já naquele jogo, e o Comercial estava com um time mais modesto, um time com menos jogadores de expressão, venceu por 1-0 com um gol de pênalti do Geia no segundo tempo. Foi 1-0 para o Comercial no estádio Santa Cruz. E após o jogo, o Tim, que era o técnico do Comercial, foi até
a torcida, a gente acompanhava pelo rádio, ele gritando, dizendo que o Botafogo poderia subir, mas não seria em cima do Comercial. Os ponteiros relatam uma história do espetáculo torcedor amigo. Rafael Martinez, atual assessor de imprensa do Botafogo, tem poucas lembranças da época de ouro do time, mas se recorda de um fato recente de repercussão nacional, que marcou um dos clássicos Come Fogo. Teve um fato que em 2007 ou 2008, o goleiro Marcão tomou uma barra de ferro que o Gandula pegou e deu nele depois que ele foi buscar a bola atrás do gol. O caso teve repercussão nacional, até mesmo por ser um Come Fogo, esse fato ganhou uma repercussão nacional. O jogo estava sendo transmitido ao vivo. O goleiro do Botafogo, eu não vi, mas segundo informações ele chegou a agredir o Gandula antes da barra de ferro. A televisão não pegou esse lance, por isso que, se é que realmente ele existiu, né? Por isso que a culpa ficou mesmo no Gandula, que saiu algemado pela polícia. Foi um fato de repercussão nacional. O gol é seu, Sócrates! Lula falhou! Pedro Santilli já jogou vários grandes clássicos. Depois virou técnico de um dos times. Para ele, mudar de lado dentro do campo tem diferenças. Quando você passa a ser comandante, é bem diferente, né? É uma responsabilidade ainda maior ainda, porque a torcida não quer saber. A torcida quer ganhar o Come Fogo. O importante é ganhar o Come Fogo. Então a tua responsabilidade dobra, não é? Então a gente procurava fazer o máximo possível para conseguir botar uma boa equipe dentro de campo, né? Fazer um bom jogo, conseguir um bom resultado. Porque nós sabíamos que qualquer resultado que não fosse uma vitória, já começavam os comentários sobre a queda do treinador, né? Então isso era... Todos os Come Fogo tinham esse parecer. Ganhar o Come Fogo, você trabalhava tranquilamente pelo campeonato todo. Mas se você perdesse o Come Fogo, aí já surgiu muitas outras coisas. Para Santilli, o clássico ainda é muito importante para o futebol da cidade. Participação num Come Fogo, principalmente na minha época, que era uma tradição muito forte, era uma semana do Come Fogo, era coberta de muito fala-fala entre jogadores, imprensa, provocações, né? Mas a gente esperava ansioso esse jogo, que era a coisa mais importante do futebol em Ribeirão Preto, era o Come Fogo. Come Fogo, uma cidade, 2 times e uma só história. Dados históricos. De 1924 a 1936, foram realizadas 22 partidas do Come Fogo, 3 empates, 11 vitórias do Comercial, 4 vitórias do Botafogo e ainda existem 4 resultados sem registros históricos. Em 1954, o Comercial voltou a participar da divisão de acesso ao lado do Botafogo. A maior goleada botafoguense aconteceu em 17 de maio de 1955, quando o Botafogo aplicou 5-0 no Comercial. Em 128 jogos registrados até 2008, foram 48 empates, com 53 vitórias do Botafogo e apenas 27 vitórias do Comercial. Foram 18 clássicos no antigo Luiz Pereira, 11 em Costa Coelho, 53 no Palma Travassos, 45 no Santa Cruz e 1 em Goiânia. Quem fez mais gols? 170 do Botafogo contra 130 do Comercial. Arquivo Come Fogo. O jogo comum você já está falando, é comum, Come Fogo é rivalidade. Dizem que sou louco, mas louco é quem me diz que clássico tem favorito. O esportista de Ribeirão Preto, se tiver a chance de assistir o Come Fogo na primeira divisão, acho que ele tem por obrigação de voltar ao estádio e prestigiar. Quando você acorda, amanhã parece estar diferente quando tem clássico, assim. É uma coisa louca, assim. Eu comparo a emoção da beleza, do cenário. Come Fogo é uma festa maravilhosa. Uma palavra só, emoção. É bom e felicidade. Comercial. É bom
Termina aqui o documentário Come Fogo, uma cidade, 2 times e uma só história. Uma produção dos alunos do 2º ano de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. Produção de áudio, André Bodão. Orientação e direção, Eduardo Soares. Apresentação, André Risse, Júlio Martins, Lion Trevisani, Tamires Dinamaco, Tamires Sagula e Viviane Peterson.